Presidente, Sr. Deputado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Conforme referiu, e bem, Sr. Ministro, depois do nosso debate do dia 16 de março, a descentralização é efetivamente uma questão incontornável nesta audição regimental. E é incontornável por duas razões. Primeiro, porque este é o tema que o Governo elegeu e agora mesmo reafirmou que tem ocupado quase em exclusivo a atividade governativa do Sr. Ministro. E fundamentalmente porque o pacote, em segundo lugar, porque o pacote legislativo já baixou esta Comissão, já estamos a trabalhar nesse sentido, como referiu agora mesmo o Sr. Presidente da Comissão, e sem prejuízo das audições específicas que iremos fazer no âmbito da discussão na especialidade, esta é de facto uma oportunidade para podermos já esclarecer aqui algumas questões. E por isso mesmo consideramos que é importante colocar aqui estes assuntos. Assim, e considerando que a descentralização administrativa é de facto para o Governo a reforma das reformas, nós não podemos deixar de trazer aqui uma questão que consideramos estranha e até mais do que estranha, inadmissível, que é o facto do Partido Socialista ter chumbado no último plenário, quando se votaram, não se votaram porque baixaram à Comissão, a única que foi votada foi de facto a proposta do PSD, as propostas do PSD foram votadas, baixaram depois de votadas na generalidade, todas as outras baixaram sem votação, mas a verdade é que o PSD colocou sobre a mesa a constituição de uma comissão parlamentar eventual para, no prazo de 20 dias, tratar deste assunto com a profundidade, a transversalidade e a celeridade que o assunto requer. As razões que levaram o PSD a apresentar essa resposta são públicas e, na nossa perspectiva, são mesmo ponderosas. E, por isso, não compreendemos qual foi o racional que esteve na base da opção de o PS de chumbar a nossa proposta. E isso leva-nos a colocar duas questões. Ou foi por birra, eventualmente por a ideia não ter sido do PS, eventualmente por a ideia não ter sido sua, ou então estamos perante uma atitude dissimulada do Governo. E é esta a questão principal que eu queria colocar sobre a mesa. É que se está o Governo neste processo de boa-fé ou se está apenas a fazer de conta. Se está a fazer de conta com o PSD, de quem precisa para fazer aprovar esta reforma, ou se está a fazer de conta com os outros partidos que apoiam o Governo, mas não apoiam a reforma. E, portanto, dito isto, é bom que nós percebamos se o Governo está com seriedade neste processo, se está com força política suficiente para fazer esta reforma e para a levar até ao fim. O Governo, na nossa perspectiva, tem que se definir, porque isto é importante. Eu já, numa audição anterior, lhe coloquei a questão. Ou isto é para levar a sério, ou então nós não temos tempo a perder com isto e não contem com o PSD só para fazer de conta. Portanto, o PSD manifestou isso, sempre manifestou disponibilidade para encontrarmos pontos de convergência que permitissem viabilizar este processo e disse-o diretamente ao Governo, disse-o publicamente, e isso é conhecido em variadíssimas declarações à comunicação social. Continuamos com essa disponibilidade para encontrar pontos de convergência, se conseguirmos convergir, obviamente não é só o PSD que vai convergir, ou convergimos todos, e nesse caso particular o Governo e o PS, e viabilizamos este processo, ou então não vale a pena esta questão ir para a frente. E por isso, mas também aqui eu quero lhe dizer uma coisa, Sr. Ministro, porque eu acho que é muito importante nós pormos tudo isto em pratos limpos. É que se este processo não correr bem, o ónus fica todo do lado do Governo e do PS. Porque nós fizemos tudo, para estarmos de acordo neste processo. E foi em relação à Comissão que o PS furou esse acordo. E, portanto, o Governo jogou nisto todas as fichas. E, portanto, se jogou todas as fichas, se a descentralização falhar, é o Governo que falha e falha com estrondo, não tenho dúvida nenhuma. E, por isso, a questão que lhe coloco é, está o Governo verdadeiramente empenhado em avançar com esta reforma antes das eleições autárquicas? Eu percebi que nos disse isso no início, mas eu quero que me responda literalmente a esta questão com toda a objetividade. Está ou não disponível para chegarmos a um acordo, para avançar com esta reforma antes das eleições, ou estamos aqui apenas a tratar deste assunto para fins eleitoralistas? E esta era a minha primeira questão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Sr. Ministro, faz favor para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Berta Cabral, para o Governo, a descentralização é a verdadeira pedra angular da reforma do Estado. É assim que estava
se quiser colocar no quadro daquilo que são as prioridades políticas do Partido Socialista, é assim que está definido na agenda para a década, é assim que está definido como base da reforma do Estado no programa de governo, e é por isso que não deixamos esta matéria para as últimas semanas de uma qualquer legislatura. Fazemos-lo desde o primeiro dia, fazemos-lo com um calendário que foi aqui explicado desde o primeiro dia. Durante o primeiro ano trabalhamos intensamente com as associações representativas de autarcas, com todos os setores da administração pública na identificação das áreas a descentralizar e dos vários domínios a englobar neste quadro de reforma. Procuramos gerar, tendo com isso a urgência, mas a prudência necessárias, gerar aquilo que foi um acordo histórico, que foi a aprovação por unanimidade no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios do firme incentivo ao avanço desta reforma e que ela seguisse de imediato, com base na proposta de lei do Governo, que ela seguisse para o debate parlamentar. Tivemos da parte da Associação Nacional de Freguesias uma adesão igualmente nos mesmos termos, dizendo que, certamente, há questões que têm de ser clarificadas, antes de mais pela Assembleia da República, que estamos a falar de áreas de reserva de competência parlamentar, que terão algumas de ser clarificadas num conjunto de diplomas complementares, que teremos de nos entender quanto aos princípios que são aqui matéria relevante quer na proposta do Governo, quer nas propostas apresentadas pelos diversos partidos. O PCP entendeu, por exemplo, apresentar uma proposta fundamentalmente clarificadora de princípios, o que nós afirmamos no debate parlamentar na generalidade, consideramos um contributo relevante para a concretização dos princípios gerais que devem afirmar o processo de descentralização, e temos de o concretizar. E temos de o concretizar neste tempo para que o ciclo autárquico 2017-2021 seja marcado por uma execução gradual. Não é possível, não seria, aliás, realista, não o querem os municípios, uma transferência gradual, mas decidida, num sentido descentralizador, que tem sido, aliás, a marca da ação do Governo. Até nas iniciativas que foram desde já concretizadas. Aquilo que fizemos nos transportes de Lisboa e do Porto, aquilo que fizemos relativamente às polícias municipais de Lisboa e do Porto, aquilo que fizemos no alargamento na participação autárquica na gestão das unidades locais de saúde, aquilo que fizemos na participação reforçada relativamente aos entidades também na área da saúde, relativamente aos hospitais EPE ou aos hospitais SPA. E existe um caminho claramente de confiança nas autarquias locais, claramente de afirmação de uma estratégia descentralizadora como base para uma efetiva reforma de Estado. E é por isso que nos temos de concentrar, e eu disse aqui, no início desta minha audição, que desde dia 16 nós estamos numa fase diferente. Neste momento a responsabilidade cabe fundamentalmente à Assembleia da República. O Governo não enjeita nenhuma responsabilidade, designadamente quanto ao conjunto de diplomas complementares que assumiu o compromisso de elaborar e que assumiu o compromisso de discutir. Não enjeitamos nenhuma responsabilidade. Esta é uma prioridade essencial na ação do Governo, não desta área, não deste Ministro. É uma ação de todo o Governo, porque não há área como esta que envolva todas as áreas de governação. E por isso temos de nos concentrar no essencial. Não ouvirá da minha parte, até pelo respeito pela separação de poderes. Sou deputado eleito, como sabe, mas exerci o mandato de deputado em várias legislaturas. Nunca gostaria de ver o Governo vir aqui discutir se a forma mais adequada de discutir este tema, se é num grupo de trabalho, se é no plenário da Comissão ou se é numa comissão eventual.
Essa é matéria de exclusiva responsabilidade da Assembleia da República, sobre a qual o Governo, individualmente, o deputado com mandato suspenso, Eduardo Cabrita, pode até ter alguma opinião, mas é absolutamente irrelevante neste momento. O Governo não tem nem deve pronunciar-se sobre essa matéria procedimental. Mas também, Sra. Deputada, devo dizer, e com toda a transparência, exatamente porque estamos em tempo de urgência, esta reforma já devia ter sido feita, não foi feita de outros tempos, e esta é a altura adequada para fazê-lo. Nós não podemos perder um minuto a discutir questões procedimentais. Temos de usar todos os minutos a discutir a substância. E julgo que, quanto à substância, eu estou firmemente convicto que é com base na proposta de lei do Governo e com base nos contributos das propostas dos projetos dos vários partidos, designadamente com base no projeto do PSD, que nós encontraremos aqui a melhor solução para um efetivo virar de página no sentido da descentralização. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Berta Cabral, faz favor. Muito obrigada, Sr. Ministro. Queria começar por lembrar, Sr. Ministro, que foi o PSD que iniciou esta reforma e que efetivamente fez descentralização através da delegação de competências e dos acordos interadministrativos que hoje nos autorizam e fundamentam este procedimento e este processo de descentralização. Queria também lembrar que não questionei sobre a questão da Comissão. Apenas quis referir que a Comissão era a melhor forma de forma transversal, de forma profunda e célere, se levar este processo por diante. Porque o Sr. Ministro disse aqui uma coisa que peço desculpa, mas não posso concordar. É porque, efetivamente, isto ficou para as últimas semanas desta sessão legislativa. Porque faltam apenas 3 meses e meio para as férias parlamentares. 3 meses e meio são 16 semanas. Nós temos, e talvez não tenha conhecimento, mas temos aqui propostas de audição quase 100. Se nós conseguirmos juntar algumas e tivermos 80... Se dividir isso 4 por semana, que é preciso se reunir todos os dias da semana, dos dias parlamentares, 4 por semana, nós estamos a falar de 5 meses. Portanto, já não estamos nos 90 dias. Portanto, infelizmente, esta proposta ficou mesmo para os últimos dias, para as últimas semanas. Quer o Sr. Ministro concorde ou não, a realidade impõe-se e é essa que se passa. Mas vamos avançar, porque eu tenho umas questões para lhe colocar. E a próxima que lhe queria colocar era a questão seguinte. A Associação de Municípios Portugueses pediu os documentos de suporte da descentralização e pediu também que fossem calendarizadas as reuniões dos grupos de trabalho setoriais. E a questão que lhe coloco é se já foram entregues estes documentos à Associação Nacional de Municípios e se há algum calendário de reuniões de trabalho com a Associação Nacional de Municípios. Depois também queria lhe colocar a questão do IMI. Também a Associação Nacional de Municípios deu parecer negativo à transferência de competências em matéria de avaliação e reavaliação de imóveis. Bem sei que ontem o Sr. Ministro já andou um pouco para trás nessa proposta, dizendo que era apenas para as novas transações e reavaliações, mas mesmo assim a Associação Nacional de Municípios continua a não concordar por razões várias, desde logo por uma questão de uniformização de política fiscal nacional, também por uma questão de encargos acrescidos sem vantagens do ponto de vista da melhoria dos serviços prestados e também por uma razão que me parece também lógica, de segregação de funções. E, portanto, a outra questão que lhe coloco relacionada com a Associação de Municípios e com a descentralização é que se o Governo está disponível para reconsiderar esta proposta da associação que faz a Associação de Municípios em termos de descentralização e porque, efetivamente, com exceção dos espaços do cidadão, porque, de facto, esta questão é essencial para nós podermos saber e contar, quando entrarmos na especialidade, saber se há ou não vontade em reconsiderar e reponderar esta proposta da descentralização, que a Associação não concorda. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Para responder, Sr. Ministro Eduardo Cabrita, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, exatamente porque nós não deixamos esta matéria para as últimas semanas de Governo, como fez quem fez contratos caso a caso para pouco mais de uma dezena de municípios nos últimos meses de um Governo de maioria absoluta, nós queremos uma transferência de competências com caráter universal e com equidade. Nós trabalhamos esta matéria na primeira sessão legislativa,
explicando aqui sempre no Parlamento o que estávamos a fazer e trazemos aqui uma iniciativa legislativa estruturante na segunda sessão legislativa. E estaremos aqui na terceira e quarta sessões legislativas a acompanhar e a discutir com a Comissão, esperamos, o modo como este caminho de descentralização venha a ser executado ao longo do próximo mandato autárquico. E por isso, Sra. Deputada, não vale a pena fazermos arqueologia política. Vamos olhar para diante. Olhando para diante é que se prova quem é que de facto aqui, e espero que sejam todos, quem está firmemente motivado, e eu estou confiante. Eu confio, estou aqui e temos disponibilidade para estar aqui todos os dias que a Comissão Parlamentar entender, no formato que a Comissão Parlamentar entender, a trabalhar em torno desta matéria, em torno da sua substância, sobre todos os domínios, sempre conceitos e sempre num sentido de aprofundamento da democracia local e das competências a transferir a bem da qualidade de serviço público para as autarquias locais. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, faz favor, Sra. Deputada.